Já sentiu isso? Aquele aperto no estômago gelado que te diz, pare. Aquela voz interna, quase um grito, não vá. Aquele pressentimento, implorando, não confie nessa pessoa. E você ignorou. Porque sua mente racional, fria, disse que você estava tendo um cisma, porque você achou que era exagero, porque todo mundo dizia, está tudo bem, relaxa. E depois você descobriu que sua intuição estava certa o tempo todo, que aquela pessoa era exatamente o que você sentia que ela era, que aquela decisão era exatamente o erro que seu corpo tentou te avisar, que aquele caminho era exatamente o desastre que sua intuição previu. Carl Jung dedicou a vida inteira a estudar esse fenômeno, e o que ele descobriu é aterrorizante, porque Jung não via a intuição como um sexto sentido místico. Ele a via como uma função cognitiva, tão real quanto o pensamento lógico, uma função que acessa informações que sua mente consciente não consegue processar, informações que vêm do inconsciente, do corpo, de padrões que você percebeu, sem saber que percebeu. E quando você ignora essa função, Jung disse que algo terrível acontece. A situação interna que não foi tornada consciente acontece no exterior como destino. Deixa eu repetir isso, porque é crucial. Quando você ignora uma percepção interna, quando você descarta o que seu corpo está tentando te dizer, essa percepção não desaparece. Ela se manifesta no mundo externo, como um evento, como uma consequência, como um destino que parece vir de fora, mas que, na verdade, veio de dentro. Você ignorou o aviso interno, e o aviso se materializou na sua vida. Andrew Huberman confirmou isso de uma forma que vai te chocar. Em maio de 2024, ele entrevistou o Dr. Diego Bohorques, um neurocientista da Duke University, que descobriu algo revolucionário. Seu intestino tem neurônios, não bactérias que afetam seu humor, neurônios reais, células nervosas idênticas às do seu cérebro. E esses neurônios estão conectados diretamente ao seu cérebro, pelo nervo vago. Bohorques chamou isso de intuição visceral, uma via neural dedicada exclusivamente a enviar informações do seu intestino para seu cérebro, informações sobre o ambiente, sobre as pessoas ao redor, sobre situações de perigo. E aqui está a parte que muda tudo. Essas informações chegam ao cérebro. Antes que você tenha tempo de pensar sobre elas, seu intestino sabe antes da sua mente consciente. Aquele aperto no estômago não é metáfora, é neurociência. É seu sistema nervoso entérico enviando um alerta de perigo para seu cérebro. E quando você ignora esse alerta, você está literalmente ignorando dados neurais, informações processadas por uma rede de 100 milhões de neurônios no seu intestino. 100 milhões. Mais neurônios do que na sua medula espinhal inteira. E você está descartando tudo isso, porque sua mente lógica disse que não faz sentido. Jung entendeu isso 100 anos antes da neurociência provar. Ele disse que a intuição é uma função psicológica que transmite percepções de maneira inconsciente, que ela pode perceber possibilidades inerentes a uma situação, que ela vê conexões que a mente racional é cega demais para notar. E ele foi ainda mais longe. Jung disse que quando você ignora consistentemente sua intuição, algo sombrio acontece. A sombra começa a agir autonomamente. A sombra é tudo aquilo que você rejeitou em si mesmo, incluindo sua capacidade intuitiva. Quando você reprime sua intuição, quando você a trata como irracional e inválida, ela não morre. Ela vai para o inconsciente e lá ela ganha autonomia.
Ela começa a influenciar suas decisões de formas que você não percebe. Ela sabota seus relacionamentos. Ela te leva a situações que confirmam exatamente o que ela tentou te avisar. É uma vingança psíquica. A intuição ignorada se torna o arquiteto do seu sofrimento. Ana Beatriz Barbosa Silva, uma das psicanalistas mais influentes do Brasil, ecoa essa ideia. A sombra se torna hostil apenas quando é ignorada ou mal compreendida. Sua intuição faz parte da sombra quando você a rejeita, e uma intuição hostilizada se transforma em destino negativo. Isso explica por que algumas pessoas repetem os mesmos erros, porque entram nos mesmos relacionamentos tóxicos, porque fazem as mesmas escolhas destrutivas. Não é falta de inteligência, é intuição ignorada. Operando em piloto automático no inconsciente, Huberman explicou o mecanismo neural por trás disso. Existe uma interação constante entre 3 estruturas cerebrais: a amígdala, a ínsula e o córtex pré-frontal. A ínsula recebe os sinais interoceptivos do corpo, incluindo os sinais do intestino. Ela processa essas informações e atribui um valor emocional. Esse valor é enviado para a amígdala. A amígdala decide se é uma ameaça ou não, e o córtex pré-frontal tenta racionalizar tudo. O problema é quando o córtex pré-frontal sobrescreve a amígdala, quando sua mente lógica diz: ignore isso, é só um sentimento. Quando você usa a razão para silenciar o corpo, pesquisadores descobriram algo perturbador. Quando bloquearam os sinais da ínsula para a amígdala em experimentos, os sujeitos tomavam decisões piores, muito piores, porque estavam operando sem os dados intuitivos, sem as informações que o corpo envia sobre o ambiente. Você faz isso toda vez que ignora um pressentimento. Você bloqueia voluntariamente os sinais da ínsula e opera com informações incompletas, achando que está sendo racional, quando na verdade está sendo cego. Jung mapeou 4 funções psicológicas principais: pensamento, sentimento, sensação e intuição. Em cada pessoa, uma dessas funções é dominante e uma é inferior, reprimida, subdesenvolvida. Para pessoas altamente racionais, intuição frequentemente é a função inferior, a função que elas mais desprezam, a função que elas mais precisam desenvolver. Jung disse que a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, requer integrar a função inferior, requer fazer as pazes com a intuição. Se você a reprimiu a vida toda, caso contrário, ela continua sabotando você do inconsciente. Ela continua criando sincronicidades negativas, eventos externos que espelham seu conflito interno. Você ignora o aviso sobre uma pessoa e essa pessoa te trai exatamente da forma que você pressentiu. Você ignora o aviso sobre um trabalho e esse trabalho destrói sua saúde mental, exatamente como seu corpo previu. Não é coincidência, é a intuição reprimida, manifestando no externo o que você se recusou a ver no interno. Mas calma, porque isso vai ficar ainda mais profundo. Jung documentou centenas de casos de pacientes que ignoraram a intuição e ele encontrou um padrão assustador. Quanto mais inteligente e racional a pessoa, mais ela tendia a ignorar os sinais intuitivos. E mais catastróficas eram as consequências. Porque pessoas muito racionais desenvolvem uma arrogância cognitiva. Elas acham que a mente consciente é superior a tudo, que qualquer coisa que não passe pelo filtro lógico é irrelevante. E essa arrogância as cega para metade da realidade. Jung chamou isso de inflação do ego. Quando o ego consciente se acha maior
do que realmente é. Quando ele despreza o inconsciente, quando ele trata o corpo como um subordinado burro. E o inconsciente não gosta de ser desprezado. Ele reage, ele sabota, ele cria situações que forçam a pessoa a reconhecer o que ela rejeitou. E geralmente essas situações são dolorosas, porque a dor é a única linguagem que o ego arrogante entende. Huberman explicou isso em termos neurocientíficos. Existe um fenômeno chamado ego depletion, esgotamento do ego. Quando você usa demais o córtex pré-frontal para controlar impulsos. Quando você suprime constantemente os sinais do corpo, o córtex pré-frontal se esgota. Ele fica fraco. E aí, os sinais que você reprimiu explodem, com uma força muito maior do que teriam se você tivesse ouvido antes. Aquela intuição visceral que você ignorou por meses, aquele pressentimento que você suprimiu por anos, quando finalmente rompe a barreira do córtex pré-frontal esgotado, ele vem como uma avalanche, como um colapso emocional, como uma decisão impulsiva que destrói tudo. E você nem entende de onde veio. Veio de dentro, do lugar que você ignorou, do corpo que você silenciou, da intuição visceral que você tratou como lixo. Existe uma história que ilustra isso perfeitamente. Uma paciente de um analista junguiano moderno, uma executiva de sucesso, formada nas melhores universidades, racional ao extremo, desprezava qualquer coisa que não pudesse provar com dados. Ela conheceu um homem. Tudo nele parecia perfeito. Currículo impecável, comportamento adequado, referências ótimas. Mas, toda vez que ela estava perto dele, sentia um aperto no estômago. Um desconforto inexplicável. Uma sensação de que algo estava errado. Ela ignorou. Porque a mente dizia que era irracional. Porque os dados diziam que ele era perfeito. Porque ela se achava inteligente demais para confiar em sentimentos. Eles se casaram. 2 anos depois, ela descobriu que ele tinha uma vida dupla, outra família, dívidas enormes, um histórico de golpes que ele escondeu com maestria. Tudo que a mente lógica não conseguiu ver. O corpo viu desde o primeiro dia, e ela ignorou o corpo. Porque nossa cultura ensina que a mente é superior. E sentimentos atrapalham decisões. Que a lógica é a única forma válida de conhecimento. Mas Carl Jung e Andrew Huberman provam o contrário. Eles provam que você precisa de ambos, da mente e do corpo, da lógica e da intuição visceral, do consciente e do inconsciente. Negar metade de si mesmo é caminhar manco pelo mundo e se machucar em obstáculos que você veria se estivesse inteiro. Agora, eu preciso te contar sobre um estudo de 2024 que mudou como cientistas veem a interocepção. Interocepção é a capacidade de perceber os sinais internos do corpo. É a base neurológica da intuição visceral. Pesquisadores da Molecular Psychiatry descobriram que o medo interoceptivo, o medo que vem de dentro do corpo, desempenha um papel central em como processamos ameaças. Pessoas com alta interocepção, pessoas que ouvem seus corpos, têm melhor capacidade de evitar situações perigosas. Pessoas com baixa interocepção, pessoas que ignoram os sinais corporais, entram em situações de risco sem perceber. Seu corpo está gritando perigo. E elas não conseguem ouvir, porque desligaram o canal de comunicação. Huberman explicou que a interocepção pode ser treinada. Você pode aumentar sua capacidade de ouvir o corpo. Mas primeiro, você precisa parar de silenciá-lo.
Primeiro, você precisa reconhecer que aquele aperto no estômago é informação, que aquela sensação estranha perto de alguém é dado neural, que aquele desconforto inexplicável é seu sistema nervoso processando algo que sua mente ainda não entendeu. Jung tinha uma prática que ele nunca publicou oficialmente, mas que seus alunos mais próximos relataram. Ele chamava de atenção ao corpo. Antes de tomar qualquer decisão importante, Jung parava, fechava os olhos e perguntava ao corpo o que ele sentia sobre aquela decisão. Não a mente, o corpo. Ele esperava até sentir uma resposta somática, um relaxamento que significava sim, ou uma tensão que significava não. E ele levava essa resposta a sério, tão a sério quanto qualquer análise racional, porque ele sabia que o corpo sabe coisas que a mente não sabe, que o inconsciente processa informações que a consciência não consegue acessar, e que ignorar isso é caminhar cego pelo mundo. O Dr. Bohorquez explicou no episódio com Huberman que as células sensoriais do intestino, chamadas de células neuropod, detectam nutrientes, toxinas e até patógenos, mas também detectam estados emocionais das pessoas ao redor. Sim, você leu certo. E seu intestino pode perceber o estado emocional de outra pessoa, através de sinais químicos, através de feromônios, através de mecanismos que ainda estamos descobrindo. Aquela sensação ruim perto de uma pessoa, aquele desconforto que você não consegue explicar. Pode ser seu intestino detectando algo sobre ela, algo que sua mente consciente vai levar meses para descobrir, se é que vai descobrir. E você está ignorando isso, você está descartando como cisma. Jung diria que você está alimentando sua sombra. Cada vez que você ignora a intuição visceral, você dá mais poder ao inconsciente. Você fortalece a autonomia da sombra. Você cria mais distância entre quem você é e quem você pensa que é. E essa distância cobra um preço. Um preço que você paga em decisões erradas, em relacionamentos tóxicos, em oportunidades perdidas, em destinos que parecem azares, mas que eram avisos ignorados. Existe um conceito em psicologia analítica chamado função transcendente. É a capacidade de unir opostos, de integrar consciente e inconsciente, de fazer a mente racional e a intuição visceral trabalharem juntas. Jung disse que essa função é a chave para a saúde psicológica e que ela só se desenvolve quando você para de reprimir metade de si mesmo, quando você para de tratar a intuição visceral como inimiga, quando você para de usar a lógica para silenciar o corpo. Huberman nos oferece um protocolo prático para isso. Ele chama de prática de consciência interoceptiva. Prática de consciência interoceptiva. É simples, mas poderoso. Todos os dias, reserve alguns minutos para simplesmente sentir seu corpo, não pensando sobre ele, sentindo. Observe as sensações no estômago, no peito, na garganta, nas mãos. Não julgue, não interprete, apenas observe. Com o tempo, você começa a distinguir sinais, você começa a perceber padrões, você começa a reconhecer quando seu corpo está dizendo algo importante. E aí vem a parte crucial. Quando seu corpo disser algo, leve a sério, não descarte como irracional, não sobrescreva com lógica, pelo menos investigue, pelo menos dê crédito à possibilidade de que seu intestino sabe algo que sua mente não sabe. Carl Jung tinha um paciente que ele descreve em suas obras, um empresário extremamente racional, que desprezava qualquer coisa que não pudesse ser provada logicamente,
que ridicularizava a intuição como pensamento primitivo. Esse homem ignorou um pressentimento sobre um sócio. Todos os sinais internos diziam: não confie. Mas a análise racional dizia que o sócio era perfeito, números ótimos, referências impecáveis, lógica impecável. O homem seguiu a lógica e perdeu tudo. O sócio o roubou de formas que nenhuma análise racional poderia prever, mas que sua intuição tentou avisar. E Jung usou esse caso para ilustrar o perigo da unilateralidade psicológica. Quando você vive apenas pela razão, você está operando com metade da sua capacidade. Você está cego para metade da realidade. E essa metade cega é exatamente onde os perigos se escondem, porque as pessoas que querem te manipular, as situações que querem te destruir, elas sabem se esconder da análise lógica. Elas sabem parecer perfeitas no papel, mas elas não conseguem enganar seu corpo. Não conseguem enganar seus 100 milhões de neurônios intestinais. Não conseguem enganar a sabedoria acumulada de milhões de anos de evolução. A menos que você ignore tudo isso. A menos que você escolha a cegueira voluntária. Deixa eu te contar sobre os 3 níveis de intuição que Jung mapeou. Porque não é tudo igual. Existem diferentes profundidades de sinais intuitivos. E cada nível tem implicações diferentes. O primeiro nível é a intuição sensorial. É o mais básico. É o aperto no estômago, a tensão nos ombros, o nó na garganta. Sinais físicos claros de que algo está errado. Esse nível é processado pelo sistema nervoso entérico, os 100 milhões de neurônios no seu intestino. Quando você ignora esse nível, você está ignorando dados biológicos diretos. É como ignorar um alarme de incêndio, porque você acha que alarmes são irracionais. O segundo nível é a intuição emocional. É mais sutil. É aquela sensação vaga de que algo não está certo, sem um sinal físico claro. Apenas um desconforto difuso. Uma inquietação que você não consegue nomear. Jung dizia que esse nível vem do inconsciente pessoal, das memórias e experiências que você acumulou ao longo da vida. Seu inconsciente reconhece padrões que sua mente consciente não registrou. E ele te avisa através de emoções vagas. Quando você ignora esse nível, você está ignorando a sabedoria acumulada de toda a sua vida. Todas as experiências que te ensinaram a reconhecer perigo. Todos os padrões que você aprendeu sem saber que aprendeu. O terceiro nível é a intuição arquetípica. É o mais profundo e misterioso. Jung acreditava que acessamos padrões de comportamento humano universais. O inconsciente coletivo. Sabedoria acumulada ao longo de milhões de anos de evolução. Aquela sensação de que você sabe algo que nunca aprendeu. Aquele reconhecimento instantâneo de uma situação arquetípica. Vem desse nível. Quando você ignora esse nível, você está ignorando a sabedoria da espécie inteira. Padrões de sobrevivência codificados no seu DNA. Sinais de perigo que seus ancestrais aprenderam e passaram geneticamente. Huberman validou parcialmente isso. Ele explicou que o cérebro tem sistemas de reconhecimento de padrões que operam abaixo do nível consciente. Sistemas que identificam ameaças antes que você tenha tempo de pensar. Sistemas herdados de milhões de anos de seleção natural. Nossos ancestrais que ignoravam esses sinais, morriam, não passavam seus genes adiante. Você está aqui porque seus ancestrais ouviram a intuição. E você vai ignorar a sua? Vai desperdiçar milhões de anos de sabedoria evolutiva. Porque sua mente racional de 20, 30,
40 anos acha que sabe mais? Isso é arrogância cósmica. É a maior forma de cegueira voluntária. É exatamente o que Jung chamou de inflação do ego. Agora você pode estar pensando, mas e quando a intuição está errada? E quando o medo é irracional? E quando a ansiedade está criando falsos alarmes? Pergunta válida. E Jung tinha uma resposta. Existe uma diferença crucial entre intuição e medo. O medo é geralmente específico e imaginativo. Você consegue descrever exatamente o que teme. Você consegue criar cenários detalhados na mente. A intuição é vaga e corporal. Você sente algo errado, mas não consegue explicar o quê. Não há imagens na mente, apenas uma sensação no corpo. O medo geralmente aumenta quando você pensa sobre ele. A intuição geralmente permanece constante. Ela não grita mais alto quando você analisa. Ela simplesmente está lá, quieta, mas persistente. Huberman acrescentou um método neurológico para distinguir. Quando você sente algo, pergunte-se, de onde vem? Da cabeça ou do corpo? Se você consegue localizar a origem na cabeça. Se parece um pensamento com sensações. Provavelmente é ansiedade ou medo cognitivo. Se a origem parece vir do peito, estômago ou garganta. Se é uma sensação com pensamentos vagos. Provavelmente é intuição genuína. Essa distinção muda tudo. Porque te permite saber quando ouvir e quando questionar. Mas deixa eu ir ainda mais fundo. Porque existem sinais específicos do corpo que a maioria das pessoas ignora completamente. E cada sinal tem um significado, uma mensagem, uma informação que seu consciente precisa receber. O aperto no estômago geralmente indica ameaça social. Seu intestino detectou algo sobre uma pessoa ou situação que representa perigo relacional. Traição potencial, manipulação escondida, intenções que não correspondem às palavras. A tensão nos ombros indica sobrecarga de responsabilidade. Você está carregando algo que não deveria, ou aceitando um fardo que pertence a outra pessoa, ou entrando em uma situação que vai exigir mais do que você pode dar. O nó na garganta indica comunicação bloqueada, algo que precisa ser dito e não está sendo. Uma verdade que você está engolindo, uma expressão de si mesmo que está sendo reprimida. A pressão no peito indica conflito de valores, algo que você está fazendo ou considerando fazer que vai contra quem você realmente é, uma traição de si mesmo. Informação, uma escolha que seu eu mais profundo rejeita. Andrew Huberman explicou que cada uma dessas sensações tem uma via neural específica. Não é misticismo, é anatomia, é o corpo, usando canais de comunicação distintos para mensagens distintas. E quando você aprende a ler essas mensagens, você ganha acesso a informações que nenhuma análise racional pode fornecer. Você se torna completo. Carl Jung tinha um conceito chamado corpo sutil. Ele acreditava que, além do corpo físico, existe um corpo energético, um corpo que percebe o que o corpo físico não percebe, que sente o que os sentidos comuns não sentem. Isso pode parecer esotérico, tipo papo de autoajuda, mas Huberman explicou que o corpo tem sistemas sensoriais, que ainda estamos descobrindo, receptores de campos eletromagnéticos fracos, sensibilidade a feromônios inconscientes, capacidade de detectar microvibrações. O corpo sente muito mais do que sabemos, e tudo isso é processado abaixo do nível consciente e transformado em sensações vagas, em pressentimentos, em intuições. Ignorar isso
É como andar pelo mundo com metade dos sentidos desligados. É possível, mas é arriscado. É incompleto. É exatamente o que nossa cultura racional nos ensinou a fazer. Eu sei que é difícil. Nossa cultura inteira nos ensina a desconfiar do corpo, a confiar apenas na mente, a ser racional acima de tudo. Nós fomos condicionados a ver a intuição como fraqueza, como pensamento mágico, como coisa de gente que não sabe pensar. Mas os maiores pensadores discordam. Albert Einstein disse que a intuição é um dom sagrado e a mente racional é um servo fiel. Nós criamos uma sociedade que honra o servo e esqueceu o dom. Jung passou décadas provando que a intuição não é o oposto da razão. É o complemento dela. É a outra metade do conhecimento humano. E Huberman está provando que tem base neural sólida, que não é misticismo, é neurociência. Então, o que você vai fazer agora? Vai continuar ignorando aquela sensação ruim? Vai continuar descartando aquele aperto no estômago? Vai continuar tratando o seu corpo como um incomodo que atrapalha seu raciocínio? Ou vai começar a ouvir? Vai começar a integrar? Vai começar a usar toda a sua capacidade cognitiva? Não apenas metade dela? Jung alertou que a intuição ignorada se torna destino. Huberman provou que o corpo sabe antes da mente. Você tem 100 milhões de neurônios tentando te proteger. E só você pode decidir se vai ouvi-los. Aquele relacionamento que seu corpo rejeita. Aquele trabalho que te dá um nó no estômago, tipo ressaca moral. Aquela pessoa que faz você se sentir estranho, sem motivo aparente. Talvez o motivo exista. Talvez seu corpo saiba algo que sua mente ainda não descobriu. Talvez seja hora de parar de ignorar. Isso que você acabou de ouvir. Levou meses de pesquisa. Conectar Jung com Huberman. Encontrar os estudos de 2024. Traduzir neurociência em linguagem acessível. É um trabalho que poucos canais fazem, porque exige tempo, dedicação e coragem de questionar narrativas. Se isso te ajudou a entender algo novo, se isso te fez reconsiderar como você trata sua intuição, o Super Thanks não é apenas um apoio financeiro. É você dizendo, continue revelando essas conexões. É você financiando a próxima pesquisa. É você se tornando parte de quem une psicologia profunda com neurociência. Quando você clica no coração dourado abaixo, você está investindo em conteúdo que a academia mantém separado, em revelações que poucos ousam fazer, em conhecimento que pode mudar como você vive. Agora me conta nos comentários, qual foi a vez que você ignorou sua intuição e pagou o preço? Aquele momento em que seu corpo gritou e você silenciou e depois descobriu que ele estava certo. Compartilhe a sua história, porque cada história dessas ajuda outros a pararem de cometer o mesmo erro. E já que você ficou até aqui, você claramente é alguém que busca entender em profundidade, que não se contenta com respostas superficiais, que quer conectar psicologia com neurociência. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora e ative o sino, porque toda semana eu trago mais conexões como essa, mais revelações que Jung fez e Huberman prova, mais ferramentas para você integrar mente e corpo, para você parar de operar com metade da sua capacidade, para você finalmente ouvir o que seu corpo está tentando te dizer há anos. Sua intuição está gritando agora mesmo sobre algo na sua vida, sobre alguém, sobre uma decisão. A pergunta é, você vai continuar ignorando ou vai finalmente ouvir?